Olá, amigos leitores, graças a Deus, entramos em mais uma sala de leitura, estamos conectados com o dia de número 91. Hoje é o dia de número 91 do nosso plano de 365 dias. E vamos à leitura de Deuteronômio, a partir do capítulo 10. Deuteronômio 10. Vamos dar sequência à nossa leitura, né? Vamos fazer nossa oração. Senhor, obrigado por mais uma vez que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos nesta sala de leitura. Nosso objetivo aqui, Senhor, é entender a Tua revelação contida na Palavra. Sabemos que o que está na Palavra é a revelação do Senhor, que incontestavelmente é a voz do Senhor. A única coisa que a gente precisa é aprender a discernir, examinar, ter sensibilidade no Espírito, desenvolvermos a capacidade para poder compreender os textos e com isso e para isso contamos com a ação do Espírito Santo. Nos ajude, nos ensine, oramos em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 10, vamos seguir com a leitura. Versículo 1. Naquele tempo, o Senhor me disse, Moisés, falou com Moisés. Naquele tempo o Senhor me disse, talha 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e vem até mim no monte, e faze uma arca de madeira. Então, você deve estar observando que é um livro de repetições. Tudo isso aqui a gente já ouviu, já falei no primeiro dia qual o motivo deste livro de repetições. Uma geração ficou pelo meio do caminho, a nova geração precisaria saber de tudo como foi, para que eles pudessem também estar dentro do pacto e em obediência às leis. As primeiras tábuas de pedra Moisés quebrou quando desceu do monte e viu a rebeldia do povo. Então Deus falou com ele para que ele talhasse. Talhar não sei se você já viu um pedreiro usando a talhadeira, marreta e talhadeira, para quebrar alguma coisa. Então, talhou, fez um molde ali de 2 tábuas de pedra e foi para o monte novamente. Deus também falou para fazer uma arca de madeira, você já sabe. Versículo 2. E escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. E fiz uma arca de madeira, de acácia, e talhei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte, levando as 2 tábuas na minha mão. E ele escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falou no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. O dia da Assembleia foi o dia que todos se reuniram, estavam congregados ali no pé do monte, após 3 dias que eles saíram do Egito. Aqui, perdi aqui, no dia da Assembleia, aqui, ó. E o Senhor as deu a mim. Versículo 5. E me virei, e desci do monte, e coloquei as tábuas na arca que havia feito. E ali elas estão, como o Senhor me ordenou. E os filhos de Israel empreenderam sua jornada desde Beerote dos filhos de Jaacã até Moserá. Ali morreu Arão, e ali foi sepultado. E Eleazar, seu filho, ministrou na função de sacerdote em seu lugar. Dali seguiram viagem até Gudgoda. E desde Gudgoda até Jotbatá, uma terra de ribeiros de águas. Naquela ocasião,
Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi, versículo 8, para que levasse a arca do pacto do Senhor, para estarem de pé diante do Senhor, para o ministrar e para abençoar o seu nome até esse dia. Por isso, Levi não tem parte nem herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. E fiquei no monte conforme a primeira vez, 40 dias e 40 noites, e o Senhor também me ouviu naquele tempo, e o Senhor não quis destruir-te. E o Senhor me disse: levanta-te, segue a tua jornada à frente do povo, para que possam ir e possuir a terra que eu jurei dar aos seus pais. E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti? Apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, que o ames e que o sirvas ao Senhor, e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que te ordeno neste dia para o teu bem. Então, veja, o princípio é o mesmo, gente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, quando a gente vê esses princípios morais relatados aqui no Velho Testamento, nos livros de Moisés, esses princípios devem ser observados por nós também. Jesus não descontinuou princípios morais. Aliás, ele colocou luz, ele maximizou, vamos dizer assim, os princípios morais. Tanto é que Jesus incluiu como lei para princípios morais até os pensamentos. Quando ele falou: digo-vos, porém, que se um homem olhar para uma mulher e tiver um pensamento impuro, já adulterou. E a lei dizia que se o homem consumasse, não adulterarás. Tudo bem, mas há aqueles que não chegam a adulterar, não chegam ao ato consumado, mas têm pensamentos impuros. Então, Jesus, ele maximizou isso. A gente deve se atentar para isso. A única coisa que Deus espera de nós, versículo 12. Deixa grifado aí na sua Bíblia. Não só na Bíblia, mas no seu coração. E agora, ó Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti? Apenas que temas ao Senhor. Que temas ao Senhor teu Deus. Que andes em todos os seus caminhos e que o ames e que sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Que guardes os mandamentos do Senhor e os estatutos que te ordeno nesse dia para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra também, com tudo que nela existe. Somente o Senhor teve deleite em teus pais para amá-los, e ele escolheu a sua semente depois deles, a sua semente. Isso aqui aponta para Cristo, tá? Os descendentes estão debaixo de uma promessa. Deus escolheu uma nação, os pais, somente o Senhor teve deleite em teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, toda a nação, para amá-los. E ele escolheu a sua semente depois deles. Então, depois de Abraão, Isaque e Jacó, a semente direta é Jesus. Acima de todos os povos, como é neste dia. E isso é explicado também no Novo Testamento. A gente vai passar por essas leituras lá, quando estivermos lendo novamente o Novo Testamento. Versículo 16. Portanto, circuncidai o prepúcio do vosso coração e não sejam mais obstinados. Vocês se lembram do que é a circuncisão? Já expliquei isso nos nossos primeiros contatos com essa palavra. Já foi explicado, mandei no PDF para vocês. Quem tem dúvida, consulte. Bom, mas a circuncisão, bem resumidamente, era um corte na carne, em uma parte. E por que Moisés está falando aqui, circuncidai o prepúcio
do vosso coração, e não sejam mais obstinados. Porque a circuncisão, literalmente falando, era na carne. Era um sinal do pacto que Deus fez com Abraão e os seus descendentes. Um rito que deveria ser seguido por todas as gerações subsequentes. Todos que nascessem teriam que serem circuncidados. Isso está em Gênesis 17, do versículo 9 ao 14. Agora, Moisés ele fala para circuncidar o prepúcio do coração, para que eles não fossem mais obstinados. A circuncisão simbolizava a remoção da vida anterior e a disposição de propagar aos filhos e às filhas, que também estariam no pacto com o Senhor, essa aliança. Então era um ato simbólico de serem inseridos em uma aliança, serem inseridos em um pacto com Deus. Só que a circuncisão na carne, em si mesma, não pode garantir um relacionamento com Deus. Não é só porque aquele homem era circuncidado por ser judeu e ao 8º dia receber um corte na carne, que isso seria uma garantia de que ele teria um relacionamento verdadeiro com Deus, um relacionamento correto com o Senhor. O apóstolo Paulo ele vai falar isso também, que judeus não são aqueles que são circuncidados, mas judeus são aqueles que temem a palavra, que circuncidaram o coração. A gente vai passar por essa leitura, se eu não me engano, em Romanos, a gente ainda vai ver isso. Então, é muito interessante que Moisés, na época da lei, ele já ressalta o seguinte: tudo bem, cumpra o ritual, o corte na carne, mas estou dando uma ordem a vocês que é o seguinte: circuncidai o prepúcio do vosso coração. Porque a fé, ela consiste em um relacionamento de alma, de entrega real, verdadeira, sabe? Não só de carne. A carne em si mesma não pode garantir um relacionamento correto com Deus. Essa relação de fé, ela procede do coração, a revelação que chega ao coração. Por isso Moisés ordenou: circuncidai o prepúcio do coração, para que vocês não sejam mais obstinados, porque eles eram, né? Muito obstinados. Felizmente até hoje, nós seres humanos temos essa inclinação também, essa obstinação, esse coração duro, inflexível, né? Difícil você encontrar alguém com espírito ensinável, com humildade, com uma mentalidade aberta para mudança, para renovação, enfim. A gente muitas vezes somos muito obstinados. Por isso temos que circuncidar o nosso coração todos os dias, de acordo com a palavra do Senhor. Versículo 17. Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita recompensas. Então, aqui, ó, só esse versículo aqui, ó, faz cair por terra a teologia da prosperidade, da troca, da barganha. Dá para Deus isso para receber aquilo. Versículo 17. Porque o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, um grande Deus, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Ele é Deus de todos. O seu Francisco colocou aí no início da leitura da Bíblia, ele colocou um versículo de Provérbios. Deixa eu achar aqui. Deus está em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Provérbios 15, 3. Obrigado, seu Francisco. Ele é Deus dos justos e dos injustos. E como ele opera, como ele alcança, como ele envia provisionamento? Graça. Sobre injustos e injustos. Conforme a vontade dele, a misericórdia dele. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus em usar a sua misericórdia. E nós temos os caminhos da graça para alcançarmos graça. Oração, uma vida dedicada ao Senhor, de santidade, enfim. Ele não faz acepção e nem aceita recompensas.
Até parece, né, que Deus agora ele está lá esperando uma recompensa. Ó, quem me recompensar, eu faço. Versículo 18. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e vestes. Portanto, amai o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Temerás ao Senhor teu Deus, a ele servirás, e a ele te apegarás, e jurarás pelo seu nome. Ele é o teu louvor, ele é o teu Deus, que fez por ti essas coisas grandes e terríveis, que os teus olhos viram. Os teus pais desceram ao Egito com 70 pessoas, e agora o Senhor fez com que sejas uma multidão como as estrelas dos céus. Lembram que lá em Gênesis 46, no finalzinho de Gênesis, quando José se revelou como governador do Egito e falou, traz o nosso pai para morar aqui, Jacó foi com 70 pessoas, no total de pessoas que saíram de onde estava Jacó para os territórios do Egito, fora José, sua esposa, seus filhos, que aí pertenciam também à família de Jacó, 70. Chegaram em número de 70 nos territórios egípcios e foram se multiplicando, até chegar a milhões. Deus cumprindo a sua promessa. Deus cumprindo a sua promessa. Versículo 20. Temerás ao Senhor teu Deus, a ele servirás e a ele te apegarás e jurarás pelo seu nome. Esse princípio aqui a gente tem que trazer para a nossa vida. Temer ao Senhor, servir ao Senhor, nos apegar ao Senhor. Vamos colocar assim nos comentários? Vamos fazer uma declaração pública recitando esses 3 princípios. Temer, servir, temer, servir e nos apegar ao Senhor. Escreve para ficar registrado aí na sua mente. Temer, servir e nos apegar ao Senhor. Enquanto vocês escrevem, vamos aqui para o capítulo 11. Escreve aí, temer, servir e nos apegar ao Senhor. Deixa eu colocar aqui uns 2 ou 3 aqui. Escreva aí nos comentários. Temer, servir e nos apegar ao Senhor. Quem está acompanhando a gravação em outro horário, coloque também nos comentários esses princípios. Gilma Angélica Santiago. Temer, servir e nos apegar ao Senhor. Amém. É isso. José Damião da Silva. Temer, servir e nos apegar ao Senhor. Sigamos esse princípio bíblico. Vamos para o capítulo 11. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus e guardarás a sua ordem e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos sempre. E sabei neste dia, porque eu falo não com os vossos filhos, que não sabem e que não viram a punição do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte, seu braço estendido, seus milagres e os seus atos que ele fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. E o que ele fez ao exército do Egito, aos seus cavalos e às suas carruagens, ou como ele fez com que a água do Mar Vermelho os cobrisse quando vos perseguiam, e como o Senhor os destruiu nesse dia. E o que ele vos fez no deserto até que chegasseis a esse lugar. Nem o que ele fez a Datã e a Abirão, os filhos de Eliabe, o filho de Ruben, como a terra abriu a sua boca e os tragou, e as suas famílias e as suas tendas, e toda a riqueza que era sua posse no meio de Israel. Mas
mas os vossos olhos viram todos os grandes atos que o Senhor fez. Portanto, guardareis todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que possais ser fortes e ir e possuir a terra para onde vais para possuí-la, e para que prolongueis os vossos dias na terra, que o Senhor jurou a vossos pais que lhes daria, e a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Lhes daria e a sua semente, uma terra que mana leite e mel. Porque a terra para onde vais para possuí-la não é como a terra do Egito, de onde saíste, onde semeavas a tua semente e a regavas com os teus pés, como um jardim de ervas. Mas a terra para onde vais para possuí-la é uma terra de colinas e vales, e bebe a água da chuva dos céus, uma terra de que o Senhor teu Deus cuida. Os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. E acontecerá que, se ouvirdes diligentemente os mandamentos, os meus mandamentos, que vos ordeno hoje, que ameis o Senhor vosso Deus, e que o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que vos darei a chuva da vossa terra, na sua devida estação, na chuva temporã e na chuva seródia, para que possas colher o teu grão e o teu vinho e o teu azeite. Então, esse versículo 14 aqui, ele está falando das chuvas que marcam o ciclo agrícola dos israelitas. As primeiras chuvas, conhecidas como a chuva temporã, eram as chuvas do outono, e as chuvas posteriores eram na primavera, conhecida como a chuva seródia. Então Deus está falando, olha, eu vou enviar no tempo certo, eu vou enviar as chuvas, tanto as primeiras como as posteriores, a chuva temporã e a chuva seródia, ou seja, Deus presente cuidando de tudo. Esse é o nosso Deus. Olha aqui, o versículo 12, ó. É uma terra que cuida o Senhor teu Deus, os olhos do Senhor teu Deus estão sempre sobre ela, desde o começo do ano até o fim do ano. É isso que a gente tem que crer. Os olhos do Senhor estão conosco, desde o começo do ano até o fim do ano, desde o começo do dia até o fim do dia, Ele está sempre conosco. E no tempo certo, no tempo agrícola da nossa vida, Ele sempre envia chuva, Ele sempre envia a sua provisão. É claro que tem períodos de seca, não é o ano inteiro que chovia, mas no tempo certo Ele sempre rega e cuida, do início ao fim. Em todo o tempo Ele está conosco. Você crê nisso? Faça uma declaração aí, coloque aí nos comentários aí. Deus está comigo do início ao fim. Coloca isso. Coloca. Não é que é um mantra, é uma repetição, é uma confissão positiva. Ah, se eu falar que Deus vai estar comigo do início ao fim, Ele vai estar. Não, isso é Bíblia, isso é promessa, isso é revelação da palavra. Ele cuida do início ao fim. O que a gente precisa fazer? Temer, servir ao Senhor, temer ao Senhor, servir ao Senhor e nos apegar a Ele. Então, se eu temo a Ele, se eu sirvo a Ele, se eu estou apegado a Ele, os olhos dele estão sobre mim e Ele vai cuidar do início ao fim. Tema ao Senhor, sirva ao Senhor, se apegue ao Senhor e receba o cumprimento dessa promessa. Não é profecia, não é profetada, não é revelação, é Bíblia, é palavra. Ele é fiel e cumpre o que está escrito. Versículo 15. E enviarei grama aos teus campos, para o teu gado, para que comas e te sacies. Cuidai para que o vosso coração não seja enganado, e não vos desviais e sirvais a outros deuses e os adorareis. E então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e Ele fechará os céus, para que não haja chuva, e a terra não dê o seu fruto, e para que não pereçais rapidamente na boa terra que o Senhor vos deu. Portanto, guardais essas minhas palavras em vosso coração e em vossa alma, e as atarás como sinal à vossa mão, para que possam ser como testeira entre os vossos olhos. E vós ensinareis aos vossos filhos, falando sobre elas quando tu assentares em tua casa, e quando tu andares pelo caminho, quando tu te deitares e quando tu te levantares. Está vendo? Essa é a ordem do Senhor. Já falamos isso aqui várias vezes. Versículo 20. E as escreverás
nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias se multipliquem e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais que daria a eles, como os dias dos céus sobre a terra. Porque se guardardes diligentemente a todos os mandamentos que agora vos ordeno, para que os cumprais, amando ao Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-vos a ele, então o Senhor expulsará todas essas nações de diante de vós, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar onde pisar a sola dos vossos pés será vosso, desde o deserto e o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar mais distante será o vosso termo. Não haverá homem capaz de ficar em pé diante de vós, pois o Senhor vosso Deus porá o temor a vós e o terror a vós sobre toda a terra que pisardes, como já vos disse. Então, isso aqui é pontual, tá? Isso aqui é pontual. Deus está falando, olha, onde vocês pisarem a planta dos pés, eu vou dar para vocês. Vocês vão passar essa terra e vocês vão possuir. E aí ele falou os territórios, de tal lugar a tal lugar é de vocês. Onde vocês pisarem vai ser de vocês. Isso é pontual, isso é para esse povo. Não vai sair você aí, né, pendurando nesse versículo uma confissão positiva. Não, onde eu colocar o pé, Deus vai me dar. Eu vou lá, eu vou pisar em tal lugar e Deus vai ter que me dar aquilo ali. Não é assim que funciona, hein? Você pode orar, você pode pedir ao Senhor, você pode colocar diante dele as suas petições, inclusive com súplica, como diz a palavra. Mas não vai nesse negócio de dizer, não, Deus prometeu que onde eu colocasse o pé, ele ia me dar. Onde está escrito isso? Que Deus prometeu isso para você, para a nossa geração. Não é mais assim. Hoje, se você quer um pedaço de terra hoje, não é pisando a planta do pé e tomando como eles fizeram. Aqui está dizendo que eles iam colocar o pé e Deus ia criar um terror nos inimigos, os inimigos iam fugir e aquela terra ia ser deles. Hoje em dia, só quem faz isso é o MST. Né? Você não é do MST, ou é? Será que tem alguém aqui na leitura da Bíblia que é do MST? Que está tomando a terra dos outros na força do braço? Eu acredito que você não é desse movimento. Eu acredito que você é do movimento do céu, né? Você obedece a palavra. Então hoje é assim. Você quer um pedaço de terra? Você vai trabalhar, o Senhor vai te dar força, vai te dar condição, você vai comprar. Ele vai te dar. Peça ao Senhor. Ele ama abençoar os seus filhos. A gente vê isso na palavra. Então, cuidado aí com certos equívocos da Bíblia. Chuva, estão ouvindo o barulho de chuva aí? Está chovendo. Versículo 26. Eis que nesse dia ponho diante de vós uma bênção e uma maldição. Uma bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos ordeno neste dia, e uma maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que vos ordeno nesse dia, se buscardes outros deuses que não conheceis. E acontecerá que quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra para onde vais, para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. A gente vai ver isso lá para o capítulo 26 ao 29 de Deuteronômio. E acontecerá que, quando o Senhor teu Deus te tiver trazido à terra para onde vais para possuí-la, que porás a bênção sobre o monte Gerezim e a maldição sobre o monte Ebal. Estão eles do outro lado do Jordão, pelo caminho onde o sol se põe, na terra dos cananeus, que habitam na planície diante de Gilgal, além das planícies de Moré? Pois passareis o Jordão para possuires a terra que o Senhor vosso Deus vos deu, e a possuireis e ali habitareis. E cuidareis de cumprir todos os estatutos e os juízos que coloco diante de vós nesse dia. Vamos para o capítulo 12. Versículo 1.
Estes são os estatutos e juízos que observareis e cumprireis na terra que o Senhor, Deus dos seus pais, te deu para que a possuas todos os dias que viverdes sobre a terra. Destruireis completamente todos os lugares em que as nações que possuireis serviam aos seus deuses. Vou ler de novo. Destruireis completamente todos os lugares em que as nações que possuireis serviam a seus deuses, sobre os altos montes e sobre as colinas e debaixo de cada árvore verde. E derrubarei os seus altares e quebrareis as suas colunas e queimareis seus bosques com fogo e derrubareis as imagens de esculturas de seus deuses e destruireis seus nomes deste lugar. Não fareis isso com o Senhor vosso Deus, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali colocar o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. E para lá levareis as vossas ofertas queimadas, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas de vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos do vosso gado e do vosso rebanho. Então, aqui Deus está falando que quando eles tomassem posse daquela terra, eles iam derrubar os locais de culto, onde aqueles povos se reuniam para adorar a outros deuses. E eles não fariam do mesmo jeito que aqueles povos faziam. Eles iriam adorar ao Senhor, servir ao Senhor, ofertar, etc., no lugar que Deus escolheu. No caso, o tabernáculo, o santuário. Mais para frente, o templo, que será construído por Salomão. Versículo 7. E ali comereis diante do Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que puserdes a mão, vós e as vossas famílias, no que o Senhor teu Deus te abençoar. Não fareis segundo todas as coisas que fazemos hoje aqui, cada homem o que bem parece aos seus próprios olhos, porque vós ainda não chegastes ao descanso e à herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando passardes o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança, e quando ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança, então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer com que o seu nome ali habite. Para esse lugar trareis tudo o que vos ordenar, as vossas ofertas queimadas, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e as ofertas alçadas da vossa mão e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós e os vossos filhos e as vossas filhas e os vossos servos e as vossas servas e o levita que estiver dentro das vossas portas, porque ele não tem parte nem herança convosco. Cuida para que não ofereçais as tuas ofertas queimadas em todo lugar que virdes, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma de tuas tribos, ali oferecerás as suas ofertas queimadas, e ali farás tudo o que te ordeno. A gente vê a forma de Deus organizar isso, né? Então, não é para fazer em qualquer lugar, era para eles apresentarem no lugar que Deus escolheu, aquela tribo que ele escolheu, porque dali partiria uma organização. Dali seriam sustentados os sacerdotes e dali eles dariam assistência aos órfãos, às viúvas, ao estrangeiro e etc. e tal. Às vezes eu recebo perguntas de pessoas nas minhas redes sociais dizendo o seguinte: pastor, eu sou dizimista. E a questão do dízimo também tem um ensino um pouco mais profundo. Não chegou no momento de falar sobre isso, a gente ainda vai falar sobre isso no decorrer do ano, tá? Mas há aqueles que colocaram como um princípio ser dizimista. Aí fala assim: pastor, eu sou dizimista. Eu posso pegar o meu dízimo e comprar a cesta básica e dar para alguém? Eu posso, com o meu dízimo, fazer caridade e ajudar outras pessoas? Ora, você até poderia, se você não fizesse parte da membresia de uma igreja. Você é descongregacionado? Você não está ligado a igreja alguma? Primeiro que isso aí já não é o correto, né? A gente vai ler isso no Novo Testamento e quando chegar lá a gente vai falar sobre isso. Você precisa fazer parte da igreja. E a igreja é um corpo, é um coletivo. Então, se você é membro de uma igreja
e aquela igreja é uma igreja séria, então você precisa participar da obra que aquela igreja realiza. Então, o correto é você levar ao lugar que você tem se alimentado da palavra e que aquele lugar, com responsabilidade, faça o uso como era feito aqui, para a administração do santuário, administração da igreja e para ajudar quem tiver necessidade. Eu sei que o problema é quando a igreja não é séria, mas aí você também tem que ver, né? Aí você tem que observar, tem que conversar, tem que falar com o pastor, tem que ter uma prestação de contas, enfim. No ministério onde eu ministro, a gente faz assim. As pessoas nos ajudam. Esse mês mesmo, nós já ajudamos 2 famílias e ainda ontem nós estamos aí na eminência de ajudar mais uma família que está em uma situação um pouco difícil, não conseguiu pagar o aluguel, algumas contas de luz estão atrasadas e está para cortar a luz dessa família. Nós vamos ajudar, é membro da nossa igreja. Nós vamos ajudar. Então, assim, é um princípio. Ah, mas isso aí é lei, Velho Testamento. Depois a gente vai chegar no Novo e você vai ver como era no Novo. Eles depositavam aos pés dos apóstolos e os apóstolos distribuíam. Então, cuidado. Você quer fazer uma caridade? Faça, não tem problema. Destine uma oferta, destine um valor, compre uma cesta básica, faça por si. Só não apoie esse pensamento de troca. Ah, ao invés de levar na igreja, eu mesmo vou fazer. Aí você foge do princípio que Deus determinou para organizar o turno dos sacerdotes, como a obra dele precisa ser desenvolvida. Então, cuidado com isso aí. Cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma de tuas tribos, ali oferecerás as suas ofertas queimadas, e ali farás tudo o que te ordeno. Contudo, poderás matar e comer carne dentro de todas as tuas portas, tudo que a tua alma deseje, conforme a bênção do Senhor teu Deus que ele te deu. O imundo e o limpo dela poderá comer, como o servo e o veado. Sobre o imundo e o limpo, nós já lemos lá no livro de Levíticos, toda a explicação já foi falada lá também. A gente tem que seguir com o plano. Versículo 16. Somente não comerás o sangue, mas derramarás sobre a terra como água. Não poderás comer dentro das tuas portas o dízimo do teu grão, ou do teu vinho, ou do teu azeite, ou dos primogênitos do teu gado, ou dos teus rebanhos, e nenhum dos votos que fizeste, nem tuas ofertas voluntárias, e a oferta alçada de tua mão, mas comerás diante do Senhor teu Deus, do lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que estiver dentro das tuas portas, e te alegrarás diante do Senhor teu Deus em tudo aquilo em que puser a mão. Cuida para que não desampares o levita enquanto viveres na terra. Então, por isso que estou falando, tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado, que às vezes o levita, eu estou usando o personagem aqui do levita, mas hoje, né, um pastor, enfim, um homem de Deus sério, né, uma igreja séria, às vezes está lá desamparado, porque ele é membro da igreja, decidiu por si, não, eu não vou mais entregar dízimo, oferta, não, eu vou fazer o que eu quiser. Cuidado, cuidado. Versículo 20. Quando o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como te prometeu, e disseres, comerei carne porque a tua alma terá desejo de comer carne, poderás comer carne, tudo que a tua alma desejar. Se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para colocar o seu nome está longe de ti, então matarás do teu gado e do teu rebanho que o Senhor te deu, como te ordenei, e comerás dentro das tuas portas tudo o que a tua alma desejar. Até o servo e o veado se comem, e por isso os comerás. E o imundo e o limpo também os comerão. Somente cuida para que não comas o sangue, porque o sangue é a vida, e não podes comer a vida com a carne. Não comerás, mas o derramarás na terra como água. Não comerás para que tudo vá bem contigo, e com teus filhos depois de ti, quando fizeres aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Somente tomarás as coisas santas que tens e os teus votos,
irás ao lugar que o Senhor escolherá, e oferecerás as tuas ofertas queimadas e a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus, e o sangue dos teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus, e comerás a carne. Observa e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que tudo vá bem contigo e com os teus filhos depois de ti para sempre, quando fizerdes o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações de diante de ti, onde vais possuí-las, e as sucederes e habitares em sua terra, cuida para que não te enredes seguindo-as depois que elas forem destruídas diante de ti, e para que não perguntes sobre os seus deuses, dizendo: como essas nações serviram seus deuses? Do mesmo modo farei eu. Então, não fique perguntando: como que as pessoas serviam aos deuses deles aqui? Vou fazer do mesmo jeito. Não. Não farás o mesmo ao Senhor teu Deus, porque elas fizeram aos seus deuses todas as abominações que o Senhor odeia. Então, nós não servimos ao Senhor como as outras pessoas servem aos deuses delas, pois até mesmo os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que te ordeno, observarás e farás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Vamos para o capítulo 13. Depois eu vejo aí os comentários, tá? Senão a gente atrasa a leitura. O capítulo 13 é interessante, que fala sobre o falso profeta. E a gente pode tirar um princípio daquela época para os dias de hoje. Vamos observar esse texto. Se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio, e acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos tiver falado, dizendo: sigamos outros deuses que não conheces e vamos servi-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador de sonhos, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Gente, isso aqui acende o nosso temor. Isso aqui acende o nosso temor. Deus está dizendo aqui para eles o seguinte: quando se levantar um profeta ou um sonhador, eu sonhei, Deus me mostrou, Deus me revelou, ou eu sou profeta, eu estou falando que vai acontecer tal coisa. E de fato essa coisa até chegar a acontecer, então você veja que Deus até permite. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas lá acontecem sinais, lá acontece. Eu vi aquele profeta levantando um paralítico. Isso é nada. Claro, é um milagre extraordinário. Mas isso é nada no que diz respeito para provar se aquela pessoa é homem de Deus ou não. Olha o que ele está falando aqui. Que se levantar um falso profeta e realizar até sinais e dizer: vamos seguir outros deuses, porque eu fiz esses sinais, eu sou profeta, eu estou dizendo, vamos, faça dessa outra forma. Deus disse: não faça. Versículo 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Por quê? Porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais ao Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Então Deus permite o falso profeta para provar o falso crente. Eita, essa aqui é pesada, hein? O falso profeta é castigo de Deus para o falso crente. E no Novo Testamento também fala isso. A gente está vendo aqui. Deus prova. Deus já está dando um toque. Estou dando um alerta. Quero provar e ver se realmente vocês me amam de todo o coração e de toda a alma, ou se vocês vão ficar só atrás de sinais, de milagres, de profetada, de revelação, disso, daquilo. É para seguir só a mim. Não é para seguir outros deuses. É de todo o coração e de toda a alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e o temereis, e o guardareis os seus mandamentos, e obedecereis a sua voz, e o servireis,
e vos apegareis a ele. Pastor, mas isso é Velho Testamento, é lei, trazendo para os dias de hoje? Evangelho. Evangelho. Naquela época, leis, servir, fazer obras de justificação para Deus. Era só para ele, mas também tinha uns que faziam para outros deuses. Hoje, o que orienta a nossa vida é o Evangelho. Então, há aqueles que seguem o único e verdadeiro Evangelho, mas há outro Evangelho, que não é Evangelho, mas dizem que é. Foi o que o apóstolo Paulo disse também. Inclusive disse que se alguém prega outro Evangelho, que seja anátema. Então, o Evangelho diz, faça assim, mas se levantam profetas que fazem até sinais e dizem, nós vamos fazer desse jeito. É dessa forma que chegamos a Deus. É com barganha, é com troca. É isso, é aquilo, enfim, outras coisas. Não siga outro evangelho. Ah, mas por que Deus está permitindo então que esse profeta faça sinais e isso, aquilo, aquilo outro? Para te provar, meu irmão. Para me provar. Você é falso crente ou você é crente verdadeiro? Você serve ele de coração e de alma? Ou só por causa dos sinais que são realizados? Estejamos atentos a isso. Versículo 5. E esse profeta ou sonhador de sonhos será morto. Ah, se fosse assim hoje em dia, hein? Tinha uma galera aí já estaria morta. Porque falou para vos afastar do Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa de servidão para te tirar do caminho em que o Senhor teu Deus te ordenou que andasse. Assim tirarás o mal do meio de ti. Agora a coisa vai ser mais profunda ainda, porque vai falar da própria família. Olha só. Se teu irmão, o filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a esposa de teu seio, ou teu amigo, que é como a tua própria alma, te seduzir secretamente dizendo, vamos e sirvamos outros deuses que não conheces nem tu nem os teus pais, a saber, os deuses dos povos que estão à vossa volta, perto de ti ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, não consentirás com ele, nem lhes darás ouvido, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o ocultarás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira para matá-lo, e depois dela, a mão de todo o povo. Meu Deus do céu. Profundo isso, hein? Misericórdia. Depois eu vejo aí os comentários. Pode ser família, pode ser filho, pode ser mãe, pode ser amigo de alma. Se quiser seduzir para fazer coisa que não está no evangelho, sai fora. Você não vai consentir com essas coisas. Claro que não vamos apedrejar, né? Nesse sentido aí já não é dessa forma. Mas Jesus disse também que veio para fazer uma divisão, né? Veio para causar divisão. O ensino dele causa divisão, não tem jeito. Versículo 10. E o apedrejarás com pedras para que morra, porque procurou te afastar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não deverá fazer nenhuma impiedade desse tipo entre vós. Se ouvires dizer em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te deu, que habiteis ali dizendo, certos homens, os filhos de Belial, saíram do meio de vós e retiraram os habitantes da sua cidade dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conhecestes. E então investigarás e buscarás e perguntarás diligentemente, e eis que, se for verdade, e for certo que aconteceu essa abominação entre vós, tu certamente ferirás os habitantes dessa cidade com o fio da espada, destruindo-a completamente, a tudo que nela existe, e o seu gado com o fio da espada. Essa expressão aqui, filhos de Belial, certos homens filhos de Belial, gente, não chega a ser um palavrão, tá? Mas é como se fosse um xingamento. Filho de Belial é uma expressão pejorativa que a gente vai ver em várias partes na Bíblia. Seus filhos de Belial, até no Novo Testamento. Nesse contexto aqui, esse filhos de Belial
diz respeito a alguns homens que saíram do meio do povo de Deus e cederam à idolatria. Foram para outras cidades e cederam à idolatria. Então, quando vocês ficarem sabendo que esses filhos de Belial que saíram do nosso meio, estão servindo a outros deuses, é para vocês irem lá e matar eles. Deus poderoso, tenha misericórdia de nós. Versículo 16. E reunirás todos os seus despojos no meio da sua rua e queimará com fogo a cidade e todos os seus despojos para o Senhor teu Deus, e será um monte para sempre. Não será construída novamente. E não pegará nada da tua coisa amaldiçoada na tua mão, para que o Senhor possa se afastar do furor de sua ira, e te mostrar misericórdia e ter compaixão de ti, e te multiplicar como jurou aos teus pais. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que te ordeno neste dia, para que faças o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Amém. Concluímos assim, então, a leitura de hoje. Deus abençoe, um abraço de fé e força. Para quem vai, a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.